Paz do Senhor Jesus, tudo bem? Graças a Deus, né, meus irmãos? Maravilha. Meus queridos e amados irmãos, estamos aqui mais uma vez. Hoje nós vamos falar a respeito das seitas e religiões, né? Nós sabemos que algumas pesquisas estão surgindo aí, falando a respeito do crescimento, né, das religiões, do crescimento do povo evangélico pelo mundo, né, ou surgindo aí pela terra, falando a respeito do crescimento. Nós vemos que em 2010 a religião no Brasil são 4 religiões que dá porcentagem, né? O catolicismo romano da população, 64,6%, segundo a pesquisa, né? Isso do Brasil, não estou falando do mundo, né? O catolicismo romano, 64,6%. O protestantismo, né? 22,2%. Sem religião, 8%, espiritismo, 2% e outras 3,1%, né? O cristianismo, 1,9 bilhões e 1 bilhões, né? Nós vemos aqui no país. E tem o cristianismo, né? E o Islã, 1,3 bilhões, né? Que surgiu sobre as religiões, sobre o mundo, sobre o Brasil. O budismo, 500 milhões, né? Cerca de 1,5 bilhões, que é budismo, por todo o país. E o hinduísmo, que é outra religião, 950 milhões, cerca de 1 bilhões, né? São até 14% ou a 20% do hinduísmo no país. Então o total é 4,60 bilhões de religiões. Nós vemos que as principais religiões do Brasil desse século 24 tem sido o catolicismo romano. Quer dizer, que a principal religião no mundo que nós vemos, né? A principal religião tem sido o catolicismo. O catolicismo ele tem crescido muito. Ela foi introduzida por missionários que acompanharam os exploradores e colonizadores portugueses na terra dos países recém-descobertos. E o Brasil é considerado o maior país do mundo em número de católicos nominais, né? Com 73%, olha só, da população brasileira declarando ser católica, de acordo com o IBGE. Então, segundo o IBGE, segundo a pesquisa, o catolicismo ele tem gerado uma influência muito grande a respeito do crescimento do catolicismo. Isso em 2010, né? Em 2010. Agora, se você observar aqui, né? Porém, sua hegemonia deve ser relativizada devido ao grande sincretismo religioso existente no país. No transcorrer do século XX, foi perceptível uma diminuição no interesse pelas formas tradicionais de religiosidade no país. Um reflexo disso é o aparecimento, estima-se que apenas 20% dos brasileiros sejam católicos praticantes. Quer dizer, a maioria, alguns se diz católico, mas não praticante. Apesar que no meio algumas pessoas se dizem ser católica, porque o pai é católico, o amigo é católico, ele se diz ser católico, mas não praticante. Agora que esse praticante mesmo, nós vemos que diminui mais um pouco, né?
Atualmente, a pesquisa mostra que o número de católicos parou de cair no Brasil depois de mais de 130 anos, né, de queda. A Revolução Crismática Católica chegou ao Brasil no começo dos anos de 1970 e ganhou força em meados dos anos 1990. O movimento busca dar uma nova abordagem à evangelização e renovar algumas práticas do misticismo católico, incentivando uma experiência pessoal com Deus através do Espírito Santo, assemelha-se em certo aspecto às igrejas pentecostais, como no uso dos dons espirituais, na adoção da postura que poderia ser rolutada com fundamentalistas vamos embora aqui, só um minuto só, deu um problema aqui no aplicativo. Acho que agora vai dar certo. Vamos lá, estamos ao vivo é assim mesmo, viu, gente? Ao vivo é assim mesmo, agora faltou, né? Então, como nós estávamos observando sobre o crescimento, né? E o movimento busca dar uma nova abordagem, que seria esse movimento, tem até o carismático, né? A igreja carismática, e eles trouxeram um movimento pentecostal, que inclusive até o padre Marcelo, né, que começou com o padre Marcelo, ele começou a cantar aqueles louvores, tem anjos voando neste lugar, até hinos, louvores que seria da própria igreja evangélica. Eles acabaram levando esse balanço, até esse balanço pentecostal, essa alegria, né, essa alegria do pentecostalismo, o catolicismo acabou levando para dentro da sua igreja, para ver se havia um crescimento maior da população. E dos jovens também, porque os jovens hoje gostam muito desse Pentecoste, dessas festas, e assim, o catolicismo ele acabou trazendo esse dogma, esse pentecostalismo para dentro da sua igreja. Observando que nós hoje estamos falando sobre seitas e religiões. Nós estamos falando sobre seitas e religiões, os seus crescimentos, as suas crenças, né? Porque muitas vezes a gente achamos que só existe só o cristianismo. Não só existe só o cristianismo evangélico, existem outros tipos de religiões e nós vamos chegar lá, né? Agora nós vamos falar sobre o protestantismo. O protestantismo é o segundo maior segmento religioso do Brasil, com aproximadamente 19,2 milhões de pessoas, segundo o último censo da IBGE também. O protestantismo, que é o protestantismo, né? É o que protesta, caracteriza pela grande diversidade denominacional, livre da interpretação da Bíblia, e nenhuma instituição, concílio ou convenção geral que agregue e represente o protestante como um lado. Cada denominação religiosa protestante tem plena autonomia administrativa e eclesiástica em relação às outras igrejas congêneres. Porém, todas fazem parte de um mesmo movimento religioso interno ao cristianismo, que começou com a reforma protestante de Martinho Lutero, que Martinho Lutero fez o protestantismo, que seria a pessoa que protesta contra o protestante, a pessoa que é protestante, começou com Martinho Lutero. Martinho Lutero era um padre que era da Igreja Católica e saiu dali e abriu-se a igreja que hoje se chama-se protestante. Apesar que a igreja outrora se chamava protestante, o crente era chamado protestante, né? Então surgiu aí. Então o protestante
seguiu-se a implantação, né? Seguiu-se a implantação de outras igrejas, né? Como de imigração, que foram imigrando aqui, alemãs, trouxeram a igreja luterana em 1924, né? 1824, começaram a trazer essas igrejas alemãs, e também a igreja adventista, que nasceu em 1890, né? E imigrantes americanos trouxeram também essa igreja batista e a metodista. Quer dizer que então essas igrejas elas começaram a ser implantadas aqui no Brasil, tanto pela igreja luterana, né? Que foi os alemães que trouxeram a igreja luterana, que é a igreja de Lutero, e também a igreja adventista, que foi em 1890, também foi chegada aqui no Brasil, né? E os imigrantes americanos trouxeram a igreja batista e a metodista. Quer dizer que todas essas igrejas aí, né, formaram-se um grupo ao qual tinha uma regra, uma doutrina, onde foi surgindo as igrejas protestantes contra a igreja católica. E os missionários, Robert, Carly, né, trouxeram as igrejas congregacional, que foi a igreja da congregação, né, em 1855. E a presbiteriana, que é a igreja presbiteriana, ela surgiu em 1859. Essas são a igreja protestante. Respectivamente, estas voltadas ao público brasileiro. Toda essa igreja foi fundadas aqui, foi trazidas para cá e foram lançadas nessa época. Em 1911, o Brasil receberia o pentecostalismo, ou seja, o Pentecoste, com a chegada da congregação cristã no Brasil e da Assembleia de Deus, a partir de 1950. Então, a congregação em 1911, a congregação no Brasil e a Assembleia de Deus, elas trouxeram o Pentecoste, quer dizer, o pentecostalismo, né, que foi o Pentecoste. A partir de 1950, o Pentecoste, né, transformou-se a influência de movimentos de cura divinas, que geraram diferentes denominações. Quer dizer, através daquelas curas e milagres que a protestante não tinha, que não tinha trazido, né, mas sim era conhecimentos, mais algumas culturas, né? E foi surgindo também agora o pentecostalismo. Qual é o pentecostalismo? Era uma doutrina de cura, uma doutrina de libertação, uma doutrina de transformação, que foi surgindo no Brasil. Vamos lá? Aí foi gerando diferentes denominações, que foi saindo alguns pastores daquelas e foram abrindo outras, tais como a igreja O Brasil para Cristo, também foi surgindo também, o Brasil para Cristo. A igreja do Evangelho Quadrangular, nessas épocas começou a surgir também essa igreja, tanto o Brasil para Cristo como a igreja do Evangelho Quadrangular. Nessa época, algumas denominações protestantes que eram tradicionais, né, adicionaram o fervor pentecostal, como por exemplo, a Convenção Batista Nacional e a Igreja da Convenção Presbiteriana Renovada. Então a Batista, e tanto como a Presbiteriana, elas viram o movimento e transformaram, alguns ficaram com sua doutrina, né? Mas teve outras que se sentiram por bem fazer uma aliança com o Pentecoste, né? Fez a aliança com o Pentecoste e começaram a formar a igreja renovada, que seria a igreja batista renovada e a presbiteriana renovada também. Então hoje nós vemos aí por aí igrejas batistas renovadas que crê também no Pentecoste, né? Porém eles não criam no Pentecoste, e agora também estão crendo no Pentecoste ou pentecostalismo, amém? Então, se você observar aqui, foram surgir a renovada. Surgiu a partir da igreja cristã presbiteriana e da igreja presbiteriana do Brasil, né? Na década de 1970 surgiu o movimento neopentecostal, olha só. Então, nessa época, surgiu o movimento neopentecostal com a igreja mais secularizada, padrões morais menos rígidos, e
ênfase na teologia da prosperidade. Aí surgiram as igrejas menos rígidas, né? Rígida assim, nas suas regras, nas suas leis, ou nas suas doutrinas, nos seus dogmas, com menos rígido, e uma teologia de prosperidade, uma teologia de crescimento, como as igrejas universal do Reino de Deus, que isso depois surgiu. A partir dos anos de 1980, surgiram igrejas neopentecostais, com focos na classe, costumes, a menos ênfase nas manifestações pentecostais. Dentre essas igrejas se destaca a igreja Renascer em Cristo e a igreja evangélica Cristo Vive. Aí começou a surgir essas igrejas, Cristo Vive, a igreja Renascer, a igreja Universal, que começou a trazer as suas doutrinas, os seus dogmas, os seus costumes. E na época de hoje, isso na época já de 1980, já começou a surgir, em 1980, já começou a trazer essas tradições. E nas últimas épocas, nas últimas décadas, o protestanismo, que é o protestante, vem ganhando muitos adeptos, né? Sendo o segmento religioso com maior índice de crescimento, e a maioria das igrejas protestantes estão presentes até no Rio Grande do Sul. A maioria dos protestantes está no Rio Grande do Sul. Descendentes de alemães, né, trouxeram a igreja luterana, mais o grupo religioso da Alemanha, até o dia de hoje. Estão ainda com os mesmos costumes, tem algum que ainda guarda suas tradições. Nas grandes capitais do sudoeste, como São Paulo, né, Rio de Janeiro, Belo Horizonte, isso no Brasil. Uma das igrejas batistas e presbiteriana tem grande espaço, né, na Goiânia, no Brasil, onde a igreja Sara Nossa Terra tem também grande percentual da população. Então, começou a surgir várias igrejas, mas primeiro nós vemos que a igreja católica, que surgiu, depois veio Martim Lutero, pelo segmento sobre religiões, né, que nós estamos hoje falando sobre religiões, nós estamos comentando, né, sobre religiões. Então, se você observar pelo mundo, pelo Brasil, né, as religiões que cresceram, né? Então, até surgir nessa época de hoje, que foi as demais igrejas que acabaram surgindo. Nós falamos sobre a igreja batista, presbiteriana, né? Sobre a igreja congregação, sobre a igreja sétimo dia, adventista, né? E foi as mais que foi surgindo, a Assembleia de Deus, né? O Pentecostais também, que tornam Universal, Renascer e as demais igrejas. Agora, não os religiosos, né? De acordo com a IBGE, são 13 milhões de brasileiros, sendo 7,4% da população total considera-se ateu, quer dizer, não crê em Deus, não acredita em Deus, né? Eles não servem nenhuma religião, eles não acreditam, não. Agnósticos detectaram, né, declararam acreditar em um Deus sem estar filiado em alguma religião específica. Cabe salientar que o IBGE, né, órgão oficial de pesquisa, não pergunta quem de fato é ateu, eles não perguntam. Quem é agnosticado, né, agnosticado, é quem apenas não segue algumas religiões pré-estabelecida. Quer dizer, eles só perguntam, eles não questionam, você crê em Deus, eles não questionam, só perguntam, você tem alguma religião? Bem, não tem, pronto, acabou, ponto final, vírgula, tal. Mas agora se a pessoa, eles não questionam se a pessoa é ateu, se a pessoa, mas eles simbolizam esses 13 milhões de brasileiros, por não seguir nenhuma religião, eles caracterizam essas pessoas como uma pessoa ateu, uma pessoa que não crê em Deus. Amém? Então, é isso aí. O número de pessoas sem religião caiu de poucos, né? Mais de 7%, cerca de 2 mil para aproximadamente 5%
em 2003 no Brasil. Em 2000, 7%, em 2003